Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a médica obstetra e também coronel da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso e candidata ali ao Conselho do CRM, do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado, Iracema Queiroz. Seja muito bem-vinda, Iracema. Muito obrigada, né? Muito obrigada, ouvinte que está aqui nos ouvindo, né? E é um prazer muito grande estar aqui com você no Repórter MT. Não, e na reta final já de uma eleição importante aqui para todo o Estado, eu gostaria que você me falasse um pouquinho, nos falasse, aliás, a respeito desse momento que a gente vive, principalmente aí com as eleições prestes a acontecer e já nos próximos dias. A situação da saúde em Mato Grosso e no Brasil como um todo, ela é uma situação extremamente preocupante. E com relação à classe médica, ela é muito preocupante mesmo, porque a gente os médicos têm trabalhado em condições extremamente precárias, com uma pressão da população muito grande. Então esse médico, além de ele estar sujeito a situações de vulnerabilidade mesmo, situações de agressão, como a gente tem visto em alguns momentos, né? Esse médico sendo agredido, né, na ponta. E isso reflete o quê? A falta de estrutura. E isso é um problema muito sério. Então, o Conselho Regional de Medicina ele está atento para isso, né? Isso é uma situação extremamente grave. E isso reflete essas condições de trabalho precárias do médico. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque isso, com certeza, vai refletir significativamente na atuação do profissional. E Iracema, você pontuando essas questões de que o médico realmente enfrenta por todo o estado, nosso estado que é gigante, não é? Tem dimensões aí, realidades muito adversas, a gente vê diferenças gigantescas de um município para outro, que mostra justamente o quanto que o nosso estado ele é peculiar em algumas situações. E aí você nos pontua essa questão dos médicos, da falta de condições realmente que eles têm. Como que o CRM pode ajudar, modificar essa realidade de maneira efetiva? O Conselho Regional de Medicina, junto com o Conselho Federal de Medicina, ele tem assim duas funções primordiais. Uma que é zelar pelo bom exercício da medicina e do profissional médico e fiscalizar as condições de trabalho. Então, assim, o Conselho, através do departamento dele de fiscalização, ele tem estado atento, né? Ele vai aos locais, ele fiscaliza, ele identifica essas condições precárias de trabalho. Se é uma situação, se é uma instituição pública, essas notificações da fiscalização vai para o Ministério Público também e vai para aquela unidade, o responsável por aquela unidade de saúde. No caso dos municípios, vão para os secretários municipais de saúde. E nas instituições privadas, essas notificações elas vão para o diretor técnico do hospital. Porque o Conselho Regional de Medicina ele tem o poder de fiscalizar a atuação médica. E todas as instituições de saúde, elas precisam ter um diretor técnico médico. Então, é com este médico, diretor técnico, que o Conselho, ele atua diretamente. Então, assim, o Conselho é o único órgão que ele tem a prerrogativa, inclusive, de fazer a interdição ética de um local, se aquele local definitivamente não oferece condições adequadas de trabalho, que isso possa comprometer a atuação do médico e possa comprometer a segurança do atendimento àquele paciente. Então, assim, o Conselho está sempre atento, ele faz as suas fiscalizações normais e faz também por demanda. Todas as vezes que nós somos demandados, seja pelo Ministério Público, seja por algum outro órgão oficial, o Conselho sempre está atento, ele fiscaliza e atua continuamente junto com os órgãos públicos, Ministério Público, Tribunal de Contas, no sentido de melhorar essas condições de trabalho, porque a gente entende que isso é fundamental, tanto para o profissional médico quanto para a população. Porque se eu não tiver condições adequadas de trabalho, eu não vou ter a segurança de estar dando uma assistência adequada àquele paciente. Então, o Conselho está atento para isso e ele sempre faz as suas fiscalizações. A questão do Conselho, que muitas vezes as pessoas não compreendem, porque o Conselho de Medicina ele não é um órgão que faz as suas ações e divulgam na mídia como a gente vê. Então, é um órgão que ele tem, por natureza, a descrição do seu
do seu ofício. Então, as fiscalizações, elas são reportadas àquelas instituições, aos diretores técnicos daquela instituição, ou ao secretário de saúde, seja do município, seja do estado. E com relação também à ação judicante do Conselho, que são as apurações de denúncias que chegam até o Conselho, que são feitas através da abertura de sindicância, são processos totalmente sigilosos. Então, muitas vezes as pessoas têm a sensação de que o Conselho ele não atua, não é muito atuante, mas o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, eu posso lhe afirmar que ele é muito atuante. Atualmente eu sou primeira secretária do Conselho e digo para você que o Conselho está atento a todas essas situações e o Conselho está ao lado dos médicos, tá? E dentro daquilo que é possível, dentro da atuação do Conselho, ele está sempre atento, ele vai estar sempre atuando ao lado do médico para que a gente consiga melhorar essas condições de trabalho. Pois é, e justamente, não é? Você é uma das... Eu estou falando de você porque você é muito jovem ainda, para mim tratá-la como senhora. Obrigada. Mas aí, falando sobre a Chapa 2, que concorre às eleições também e defende ali integridade e inovação, né? Sim, é o lema, o tema, né? Dessa chapa. E aí eu gostaria que você nos falasse, Iracema, como que está a composição dela, não é? Porque a gente tem ali a Chapa 1, que nós já até conversamos, você que acompanha aqui o Repórter MT já está ciente dos pensamentos da Chapa 1 e agora conhece então a forma de trabalho, como pretende trabalhar os membros da Chapa 2. E seu nome é apontado como um dos principais ali para concorrer à presidência desse conselho. Como você também já sabe, amigos, porque nós já falamos sobre isso aqui, ocorre ali a eleição que os médicos habilitados votam e depois acontece, uma vez a chapa eleita, acontece ali a eleição interna, é isso mesmo? Sim. Como que está composta a Chapa 2? Bom, a Chapa 2, ela tem por lema, né, integridade e inovação, tá? Que ela está unindo os médicos, né, e fortalecendo os laços. Então, assim, a nossa chapa, ela foi pensada nessa necessidade de renovar o Conselho, porém com responsabilidade, porém com experiência. Então, ela vem hoje com 17 conselheiros com experiência e 23 conselheiros que nunca tiveram experiência. E por que essa chapa tem essa conformação? Porque o ofício de conselheiro, ele não é um ofício que você é ensinado na escola, eu não tenho uma escola de conselheiros. Ele é um ofício de extrema importância, de extrema relevância para nós médicos. Porque, veja bem, eu vou tem uma denúncia, essa denúncia vai ser apurada, essa denúncia, se houver algum indício de ilícito ético, vai ser aberto um processo ético profissional, onde é dado ao colega todas as condições para a sua defesa, né? Então, o ofício de conselheiro, ele exige muita responsabilidade, ele exige equilíbrio, ele exige maturidade e ele exige conhecimento processual. Então, a gente entende que uma renovação do conselho, ela tem que ser feita gradativamente, com responsabilidade, com maturidade, porque o conselho é uma instituição permanente. Nós passamos pelo conselho, mas eu acredito que não é viável, não é interessante que a gente renove 100% do corpo de conselheiros. Imagine você, dia 15 de outubro, né, você sendo julgado por um corpo de conselheiros totalmente sem experiências. A gente corre muito risco com relação a isso. Inclusive, em alguns estados onde houve essa renovação de 100%, foi necessária intervenção do Conselho Federal de Medicina, porque diante das dificuldades de se dar continuidade aos trabalhos do Conselho, que são, assim, o Conselho ele é uma autarquia federal, então nós, enquanto conselheiros, nós somos agentes públicos e a gente está submetido a toda a normatização de uma autarquia pública, né? E o ofício de conselheiro, ele é todo regulamentado por um código de processo ético e se a gente não obedecer toda essa regulamentação, esses processos, inclusive, correm o risco de serem anulados por erros processuais. Então, esse conhecimento, particularmente com relação ao ofício de conselheiro, eu acredito que ele tem que ser passado com responsabilidade, e eu falo, é como um ensinamento de pai para filho. E os conselheiros com experiência hoje, dentro do conselho, eles têm esse compromisso de passar esse legado, esse conhecimento aos conselheiros novos. Eu já sou a conselheira que já tem um pouco mais de tempo no conselho, sou secretária e digo que tudo que eu aprendi dentro do conselho, eu aprendi com os conselheiros que já estavam lá, que já tinham experiência. Então, isso é muito importante. E esse é um compromisso desses 17 conselheiros
com experiência, que é o compromisso de estar preparando e capacitando esses novos conselheiros para darem continuidade aos trabalhos do Conselho, de uma forma responsável, de uma forma, eu digo assim, serena, sem interrupções abruptas. Então, isso é o que eu acredito que deva ser feito no Conselho. Iracema, quando nós conversamos com o representante da Chapa 1, eles criticaram um pouquinho a questão de novas aberturas de faculdade de medicina. Pela qualidade de ensino, né, que as faculdades elas são abertas hoje sem tantos critérios como era há um tempo atrás. O que a Chapa 2 pensa a respeito disso? Olha, a Chapa 2 ela tem um compromisso que é assim, ser totalmente contra a abertura indiscriminada de escolas. Isso é uma preocupação muito grande para a gente, porque não adianta eu abrir uma escola de medicina que não tem a mínima estrutura de formação para esse profissional médico. Então, assim, além desse profissional, quer dizer, ser mal formado e não vai ter condições de desempenhar a medicina, né, com eficiência, com eficácia, ele vai colocar também em risco o atendimento da população, é um absurdo o número de escolas médicas que nós temos, é um absurdo a abertura de escolas médicas indiscriminadas da forma que está. Em termos proporcionais, a gente só perde para a Índia. Hoje, nós temos aí em torno de 389 escolas de medicinas abertas, funcionando, e mais de 200 na fila. Então, é um absurdo que o ensino médico se torne meramente um comércio, como está hoje. Então, a Chapa 2 tem o compromisso de, junto com o CFM, se nós formos eleitos, de trabalhar diuturnamente para que a gente consiga frear essa abertura de novas escolas. Embora não esteja na nossa competência abrir ou fechar escolas. Isso é de competência do MEC, mas isso não impede que o nosso conselho, junto com o CFM, continue lutando, né, e pressionando tanto os nossos deputados, nossos senadores, né, e pressionando também o MEC para que tenha responsabilidade na abertura de novas escolas. Sobre o Revalida, com relação aos médicos que são formados no exterior e que atuam, ou vão atuar, já estão atuando aqui no nosso país. Não, Revalida é uma coisa imprescindível, é inegociável, isso é uma coisa que tem que existir, né? Não é possível que um profissional formado no exterior, aonde nós, enquanto país, não temos a mínima capacidade ou a mínima capacidade de avaliar se esse médico foi bem formado. Então, a prova do Revalida, isso é uma questão legal, isso todos os profissionais formados no exterior que queiram exercer a medicina no Brasil, eles precisam passar por um Revalida. Por quê? Mesmo que eu me forme na melhor escola do Brasil, se eu quiser exercer a medicina em qualquer outro país, pode ser aqui perto, Bolívia, Paraguai, Estados Unidos, na Europa, eu tenho que fazer minha revalidação de diploma como a garantia de que aquele país ali ele vai avaliar a minha capacidade, ele vai avaliar a minha formação, ele vai ter a segurança de que o seu paciente, né, o seu cidadão, vai ser atendido por uma pessoa, com um médico com qualificação necessária. Então, a manutenção do Revalida como a única forma de um profissional médico formado no exterior, né, de estar atuando nas nossas unidades de saúde, isso é condição assim imprescindível, disso nós não abrimos mão, porque qualquer programa que coloque dentro dele a permissão de profissionais sem revalidação de diploma para atender nosso povo, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com o nosso cidadão, porque eu diria para você, você confiaria de entrar, né, num avião com um piloto que você sequer tem a prova de que ele está capacitado adequadamente para pilotar? De forma alguma, minha gente. Assim é o nosso cidadão atendido por um profissional que não tem uma revalidação de diploma. Nós não sabemos se esse profissional está capacitado. E outra coisa, se ele não tem revalidação de diploma, ele sequer pode ser inscrito no Conselho Regional de Medicina. E nós aí do Conselho Regional de Medicina não teremos como fiscalizar este profissional. Então, Chapa 2, eu, enquanto pessoa, sou totalmente favorável à manutenção do Revalida em qualquer situação. E até porque, Ana,
Não falta médicos no nosso país. O que falta é uma carreira de médico, o que falta é uma estrutura de trabalho para que esse médico esteja na periferia, para que esse médico esteja nos municípios mais longínquos desse país. Então, em quantidade, nós temos médicos mais do que suficiente. O que nós não temos é uma distribuição adequada, e essa distribuição que não é adequada, ela está em função de não ter condições de trabalho para este profissional médico em lugares mais distantes. E, doutora Iracema, ainda dentro desse tema e dessas preocupações que, enfim, que assombram um pouquinho a sociedade, existe nas redes sociais, percorrendo aí pelas redes sociais, uma história, uma fala, uma denúncia, como queiram classificar, de que existe um movimento da esquerda para que todos os conselhos, principalmente a presidência dos conselhos regionais de medicina, sejam ocupados por pessoas com pensamentos esquerdistas, né? Enfim, existe essa denúncia e ela dá conta de que a intenção desse movimento seria doutrinar realmente os conselhos regionais de medicina, né, do país inteiro e aqui em Mato Grosso também, e que a chapa 2 estaria conivente com esses pensamentos e com essa forma de doutrinação, né? Isso foi falado aqui, você que acompanha o Repórter MT, você sabe, a entrevista está aí, inclusive, à disposição de todos. Foi dito pelo Dr. Oswaldo Mendes, né, que também é candidato ali pela chapa 1. E aí ele fez essa denúncia aqui nessa intenção, fazendo um chamamento, inclusive, para que os médicos ficassem atentos, né, a esse movimento que existe. Isso procede? Ana, olha, eu desconheço, né, esse movimento, e com relação especificadamente à nossa chapa 2, dizer que nós temos esse viés petista ou esse viés esquerdista, isso é uma inverdade. Porque o Conselho não cabe, primeiro, essa questão de política partidária. Para ser conselheiro, você precisa ser médico e precisa ser idôneo. E isso eu posso te afirmar que os 40 componentes da nossa chapa são médicos e são idôneos. E por isso estão aqui. Desses, nós temos 17 conselheiros com experiência e 23 conselheiros novos que estão entrando. Então, o conselho, ele não tem partido. O conselho, ele é o médico, o conselho é dos médicos. Não tem espaço para, num julgamento de uma sindicância, que eu vá separar se o indivíduo é de direita ou de esquerda. Não se pede carteirinha de filiação partidária para nenhum conselheiro. Pede-se todas as suas certidões negativas, porque, estando no conselho, ele vai ser um agente público, então ele precisa realmente ser uma pessoa idônea, e essa idoneidade é comprovada por todas as suas certidões negativas, que todos os 40 conselheiros têm. Então, assim, eu já sou conselheira, tá, há um tempo no conselho, e nunca vi, no nosso conselho de Mato Grosso, nenhum sinal de aparelhamento do conselho, tá? Isso eu posso te afirmar com certeza, e a nossa chapa 2, isso não tem aparelhamento. Agora, as pessoas utilizarem nomes de pessoas, por exemplo, como a Natasha, que é inegável, que não se nega a sua própria história, não se nega a sua mãe, que a da Séries foi a primeira senadora eleita, né, nesse estado, e foi eleita pelo PT. E Natasha, que faz parte da nossa chapa, é filha de Séries, e isso é inegável. Mas isso não tem nenhuma relação, tá, com qualquer viés esquerdista ou muito menos com aparelhamento do Conselho. Se alguém é filiado a um partido A, B ou C, isso é problema dele, da vida privada, não dentro do Conselho. Muito bem, Iracema, nós estamos já caminhando já para a reta final da nossa entrevista, e eu quero deixá-la bem à vontade para poder falar das intenções. A gente tem aqui uma série de intenções que o Conselho precisa fazer. Você fica à vontade para elencar aquelas que você acha mais importante e fazer o chamamento para que a classe médica vote, né? Para que a classe médica se habilite para votar. Eu quero reforçar aqui que na página oficial do CRM aqui de Mato Grosso, você clica ali, já está aparecendo aqui, você clica e ali tem
todas as instruções de como se habilitar para votar. E as eleições já acontecem no próximo dia 14 e 15 de agosto, né? Então já estão bem próximas, então vamos agilizar isso e, por favor, fique à vontade para suas considerações. Nós também temos como proposta, porque para você solucionar essa questão de ter cobertura de médico em todos os locais, a gente precisa de uma carreira de médico. O médico precisa ter estabilidade, o médico ele precisa ter condições de trabalho, e ele precisa ter a garantia de que ele vai trabalhar e não vai ser despedido na semana seguinte e sem receber o seu salário, que isso é uma questão muito grande. E assim, nós temos aí como algumas preocupações, por exemplo, a questão do adoecimento do médico, principalmente do ponto de vista mental, que está muito relacionado com essas condições precárias de trabalho. Então, eu, enquanto pessoa, e nós, a Chapa 2, os nossos 40 conselheiros, o nosso partido é o médico. E por tudo isso, Ana, peço a você, colega médico que está ouvindo essa entrevista, que dia 14 e 15 de agosto, vote na Chapa 2, Integridade e Inovação. Muito obrigada. É isso, minha gente. Muito obrigada também para você que nos acompanhou até agora. Não saia daqui, vá, acione aqui o sininho, se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado toda vez que a gente tiver aqui uma notícia nova. E por falar em notícia nova, você sabe que enquanto você ficou aqui nos dando a sua rica e preciosa atenção, as notícias aí no site do Repórter MT já foram atualizadas. Portanto, você volta lá para ficar sempre muito bem informado. E aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado e também um novo assunto. Portanto, minha gente, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.